exatamente quando que isso vai terminar. Mas o povo está sofrendo, a nação está sofrendo, as cidades estão abandonadas, não há segurança. Essa semana recebi um WhatsApp do irmão lá no Rio de Janeiro. Estava com a sua esposa e o seu netinho no carro, em Nova Iguaçu, acho que é isso. Não é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, é isso mesmo, é Nova Iguaçu. E levaram o carro, quase que levavam o netinho dele também. A violência é muito grande. E agora, por esses dias, a gente está vivendo assim uma situação, ambiente de quase guerra civil no Rio de Janeiro. Arrastões assim. E vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela nossa pátria. Precisamos orar, precisamos clamar para que Deus intervenha, porque somente com uma intervenção divina e soberana nós podemos ter o nosso país sarado e liberto. Vou convidar a profetisa Sandra para que venha aqui orar, e você vai levantar a sua mão e nós vamos clamar pelo nosso país. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, a Tua intervenção, Senhor. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas aonde o Senhor está vendo, Senhor, as reuniões para Deus fazerem ataques, aonde, Senhor, o tráfico, o comando do tráfico, Senhor, tem se reunido, Senhor. Nós pedimos ali, Deus, que o Teu braço forte também, Deus, venha se apresentar, e que seja desarticulado no Rio de Janeiro, Senhor, todo comando, Senhor, do tráfico de drogas, todo comando da criminalidade, quer ela, Senhor, agindo nos morros, quer ela agindo dentro dos gabinetes governamentais. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que todos os acordos que há, Senhor, que estão agindo no oculto, sejam agora quebrados em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que onde há corrupção, Senhor, dentro do governo lá no Rio de Janeiro, seja ele descoberto em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, porque, Senhor, há muitos que têm sido violentamente, Senhor, sofrendo ali, Senhor. Pessoas ao voltarem dos cultos, pessoas ao voltarem, Senhor, do trabalho, pessoas, Deus, de todas as formas têm sido violentadas. E nós hoje profetizamos que a paz do Senhor, Deus, seja inundada sobre o estado do Rio de Janeiro, que o Teu amor inunde aquele lugar. Nós clamamos em nome de Jesus. A Tua palavra nos assegura que quando nós oramos em unidade, o céu se move, que quando há concordância na terra, há também concordância no céu. E nós concordamos nesta noite que haja o fim da violência no estado do Rio de Janeiro, que seja freada, Senhor, toda a violência no Rio de Janeiro, Pai. Que Tu venhas com o Teu poder, Senhor, que Tu venhas com o Teu poder, que acabe com toda impunidade naquele estado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que venha, Deus, a Tua proteção sobre aqueles, Senhor, policiais, Senhor, que ainda são, Senhor, honestos, Pai, que ainda, Senhor, trabalham em prol da sociedade, Senhor, mas que estão com medo, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz cessar, Senhor, toda essa situação que o Rio de Janeiro tem sofrido, quer seja ela na área da saúde, da educação e segurança pública. Nós pedimos em nome de Jesus, venha a Tua intervenção, porque Tu és Deus, e só o Senhor é capaz de mudar a situação que o Rio de Janeiro está vivendo. E é o Senhor Todo-Poderoso que nós nos curvamos nesta noite e clamamos: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, sobre o Rio de Janeiro e age poderosamente. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Antes de você sentar, dá um abraço aí os irmãos aí que estão ao seu redor e abençoe a vida dos seus amados. Amém. Ah, a pessoa que escapar. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando
final de mais um ano, e podemos dizer com certeza, Ebenezer, usando a expressão bíblica, né? Ebenezer, até aqui, já ajudou o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa igreja é uma igreja muito boa, uma igreja que conhece a Bíblia, e o povo aqui cita a Bíblia. Irmãos, a gente vai por aí, você vê às vezes igrejas aí que se reúnem, que o povo sequer traz a Bíblia para a igreja, e você cita um versículo, você pede que a igreja complete, por mais simples que seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, fica todo mundo olhando como se estivesse ouvindo pela primeira vez o versículo de João 3,16. Glória a Deus, porque aqui nós aprendemos e estudamos a palavra, é o nosso alimento preferido, amém? Amém. O alimento para as nossas almas é aquilo que aquece o nosso coração. Não é o dinheiro, não é o conforto, não é a fama, não é aquilo que o mundo pode dar, não, porque a Bíblia diz que a paz que Deus dá, ela excede todo o entendimento. Porque o crente em Jesus, mesmo no meio da luta, no meio da dificuldade, mesmo no meio da tribulação, ele tem paz, ele goza de paz. Às vezes nos momentos mais terríveis, quando se perde alguém que se ama, e aí você vê o consolo e a ação do Espírito Santo de Deus, como é tão diferente. Você vai às vezes oficiar um velório, e às vezes em outros lugares aonde não partiu ali um servo de Deus, existe tanta agonia, tanto desespero, mas ali é onde está um servo de Deus que foi para os braços de Jesus, a paz, a serenidade. Glória a Deus. Mas por que está falando isso, pastor? Não sei. Vamos olhar para a palavra de Deus, porque através da palavra nós obtemos fortalecimento para encerrar esse ano de forma muito mais abençoada. Irmão, você pode ter certeza de uma coisa, que aquilo que você espera no Senhor, e você está aguardando que acontecesse aí desde janeiro, você está clamando e pedindo, Deus é poderoso para fazer que aconteça ainda, viu? Ele é o dono da bênção, Ele é galardoador, Ele é abençoador. E se existe uma coisa que Deus gosta de fazer, é abençoar os seus filhos, porque Ele é um Pai de amor. A minha e a sua Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, e Ele quer o melhor para todos nós. Ele quer o melhor para todos nós. O Salmo 27, lá no último versículo, diz: pereceria eu sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor. E o finalzinho é minha parte predileta. Diz assim: na terra dos viventes. Por que o finalzinho é a parte preferida? Porque existem pessoas, crentes, irmãos, aí, que eles acreditam que a alegria, a paz verdadeira e as promessas de Deus, elas só serão realizadas plenamente lá na glória, lá no céu. Aqui é só dor, aqui é só sofrimento. Aqui quanto mais você padecer, mais digno você será do céu. Quanto mais humildezinho você for, quanto mais esmagado, moído e traspassado você for pelas aflições, você vai ser mais digno do céu. Nem eu nem você somos dignos do céu, ok? Está combinado? Nada que nós façamos nos torna dignos. A única coisa que nos torna dignos é o sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. É a única coisa que nos torna dignos. Fora isso, somos todos merecedores da graça e da misericórdia de Deus, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, e vai se preparando aí para você trazer a primícia. Sabe aquela primícia que eu falei domingo passado à noite, que nós entregamos nos primeiros minutos do ano novo. Então, na passagem do ano, quando nós estaremos aqui de joelho, orando, buscando a presença de Deus, do dia 31, e quando entrarmos no dia 1 de janeiro, nós vamos entregar a nossa primícia, nós vamos dar a nossa oferta que nós separamos. Fazemos isso já há vários anos, porque nós recebemos essa direção de Deus. Ou seja, você vai gastar, entre aspas, você vai dar e vai entregar o seu primeiro dinheiro para o Senhor. O Senhor vai receber a sua primeira oferta. Você não vai gastar com uma roupa, você não vai gastar com um restaurante, você não vai gastar com uma conta. Não, você vai entregar e dar para o Senhor.
E você vai fazer isso com alegria, ou seja, o Senhor em primeiro lugar. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Então se prepara aí, pede a Deus uma estratégia. Eu sei que está difícil nesses tempos, nessa época, mas Deus vai te dar graça. Se você orar e pedir, Deus vai te dar estratégia, graça, e você vai poder trazer uma oferta, uma primícia, que isso não tem nada a ver com o seu dízimo e com as suas ofertas que você faz, mas uma oferta especial para honrar a Deus, agradecer a Deus. Marcos, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Verso 19. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo Jesus partido dali, passaram para Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse. Até aqui. Na tua versão, o verso 29, se você tem NVI, não tem a palavra oração, não tem a palavra e jejum, porque não consta da maior parte dos manuscritos, não é? Ali está NVI e está
jejum, porque eu não sei, mas na NVI não tem a palavra jejum. Em grande parte das versões que nós temos, a palavra jejum não consta dos manuscritos. Ok? Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua grande fidelidade, bondade e misericórdia. Estamos aqui por causa da tua graça e por teu favor, imerecido, sim, Senhor, graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te exaltamos e te glorificamos, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que tu és, Senhor. Nós queremos te adorar e te amar, Senhor, a beleza da tua santidade. Abrimos o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. E livra-nos, ó Pai. Livra-nos, Senhor Deus, de desagradarmos o teu Espírito, de fazermos aquilo que vem entristecer o teu coração, Senhor. Nós queremos te amar acima de todas as coisas e queremos ser nesta noite, Senhor, ensinados pela tua palavra, pelo teu Espírito agindo através da tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, na total dependência do Senhor. Nós não somos nada sem a unção, sem a tua presença. Nos escondemos atrás da cruz. Que Cristo cresça e que eu desapareça nessa hora, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto conhecido, um texto maravilhoso, um texto lindo da palavra de Deus, que fala sobre a transfiguração. Nada do que Deus faz é sem propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Você é um propósito de Deus. Deus te criou para algo. Deus te criou, te trouxe a este mundo para você cumprir uma missão. Você tem uma vocação. Você tem algo para realizar e para fazer. Deus tem um plano para cada um de nós. Você escuta isso há muito tempo e ainda talvez esteja se perguntando: qual é o plano de Deus para a minha vida? Deus te escolheu. E se você ouvir uma profecia do tipo: Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, alguém estiver te profetizando a respeito disso, isso não é novidade, porque já está escrito na Bíblia há muito tempo. Quando o salmista Davi diz que quando ele ainda era informe, era uma massa, quando estava sendo entretecido, formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e Deus já tinha um plano para a sua vida. Assim também é comigo, assim também é com você, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus tem propósitos e Ele trabalha com propósitos específicos. Por isso que nesse mês estamos falando alguma coisa sobre o reino de Deus e a justiça social. Já comentamos, já falamos sobre João 6,27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Justiça social tem a ver com o reino de Deus, mas precisamos entender até onde vai isso e qual a importância, porque existe muita confusão e uma pregação que valoriza demais a questão da justiça social, e nós não temos muito o que falar e nem tem muita coisa para dizer. E você vai encontrar na palavra de Deus sobre justiça social. Por quê? Porque o problema nosso, o problema do mundo, da humanidade, não é a justiça social, mas sim a ausência de Deus, a ausência completa e total de Deus no coração dos homens, que os faz viver uma vida egoísta, mesquinha, uma vida hedonista. O que é ser hedonista? É buscar o prazer pelo prazer, não importam as consequências. É o que o mundo ensina, é nesse diapasão que vai o mundo e caminha. O prazer pelo prazer. O prazer se justifica pelo próprio prazer, ainda que seja errado, ainda que seja torpe, ainda que seja vil. O prazer pelo prazer. Esta é a regra do mundo. O mundo é regrado dessa forma e se dirige e se conduz dessa maneira. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus diz assim: olha, não fique trabalhando pela comida que se estraga, dando tanto valor, tanta importância a isso. Não é que a comida não é importante.
não que o salário não seja importante, mas isso não é o mais importante. Jesus diz: trabalhem sim pela comida que permanece para a vida eterna. Mas que comida é essa que permanece para a vida eterna? Ele diz ainda lá em Mateus 6:1: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça aqui diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Façam as obras que vocês têm que fazer, as obras sociais que vocês têm que fazer, a bondade, entre aspas, a palavra caridade não é uma palavra muito boa, mas façam isso sem a intenção de buscar glória, o reconhecimento, exaltação diante dos homens, porque os fariseus faziam isso na época de Jesus, davam esmola e faziam tocar trombetas, flautas, tamborim quando eles davam esmola. Faziam isso em público. Devia ser uma coisa engraçada para nós hoje isso. Não acumulem, verso 19, Mateus 6,19. Não acumulem, Jesus continua dizendo sobre a questão de darmos valor para as coisas que não são deste mundo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não, isso não é o mais importante, mas é atrás disso que o mundo anda. Mas não nós, não você, que tem o Espírito Santo de Deus. Nós não buscamos isso como uma coisa mais importante para a nossa vida. Romanos 14:17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lucas 22:19: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. O que quer dizer isso? Jesus está mostrando e deixando para nós uma mensagem tão clara, dizendo o seguinte: as coisas deste mundo, elas perecem, elas são passageiras. A nossa própria vida, ela é passageira. A nossa vida, ela é fugaz e passa repentinamente, com tanta brevidade. E Jesus trazia uma mensagem espiritual e os seus não entendiam. As pessoas que estavam junto dele não entendiam. Jesus era muito mal interpretado e entendido, ainda é. A mensagem de Jesus era totalmente espiritual. Quando ele partia o pão, quando ele partia o peixe, distribuía para entregar, ele estava dizendo, o reino dele não é comida, isso não é o meu reino, isso não foi o que eu vim fazer, isso faz parte, é acessório, mas não é o mais importante para nós. E quando ele diz, isto é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei, porque é o meu corpo. Como é que você entende isso? Jesus está ali em pessoa, dizendo, isto é o meu corpo, partido por vós, tomai e comei, o meu corpo. E aí tem aqueles que entendem que existe a transubstanciação. Como que pode haver a transformação dos elementos no corpo e no sangue de Jesus, se ele estava ali, em forma física ainda? Bom, mas era uma mensagem espiritual. Jesus estava dizendo, este é o pão que alimenta, este é o pão que é importante para mim e para você. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo. Jesus era aquele maná que foi dado para os hebreus lá no deserto. Jesus é aquela água que saiu da rocha quando o povo estava ali no deserto e precisava ser sustentado e protegido. Então a mensagem de Jesus, e aquilo que nós entendemos de justiça social, ela é totalmente espiritual. Não é o mais importante da nossa pregação. Numa escala de prioridade talvez estivesse lá embaixo. Por que nós estamos dizendo isso? Porque hoje em dia falta poder de Deus. Falta poder de Deus nas igrejas, falta poder de Deus na vida das pessoas. E então o que se dá em troca disso? Obras sociais, caridade, ajuda, socorro, socorre aqui, socorre ali, dá uma ajuda aqui, dá uma ajuda ali. E isso tem uma igreja aí chamada Igreja Católica, eu tenho que falar, que já faz isso há muito tempo, que dão valor à caridade,
Por quê? Porque não tem poder de Deus, porque não tem mensagem da cruz para entregar, porque não tem o sangue de Jesus para oferecer, porque não tem a redenção, a graça e a certeza de salvação para dar e oferecer às pessoas. Então se oferece o quê? Se oferece pão. Não é assim que os políticos fazem também? A famosa política do pão e circo. Você dá pão e divertimento, pão e circo, já os gregos faziam isso. Pão e divertimento para as pessoas, porque assim elas se distraem, assim elas ficam quietas, assim elas se calam, assim elas ficam entorpecidas, achando que está tudo bem, quando na realidade não está nada bem. E nesse texto que nós lemos aqui, é um texto longo, de Marcos, ele está em sintonia também com Mateus capítulo 17, a mesma passagem. E Jesus estava em um monte, e nesse monte ele se transfigurou. O que quer dizer que Jesus se transfigurou? Jesus, ele tomou uma outra forma, uma outra aparência. Ele não podia mais ser reconhecido pelos seus discípulos que estavam ali. E nós temos nessa passagem, nesse texto, algo muito interessante. Nós temos dois quadros muito distintos. O quadro daquilo que acontece no monte, quando os discípulos estão ali com Jesus, e o quadro que acontece lá embaixo no sopé do monte, quando Jesus não estava ali, mas os discípulos estavam ali, enfrentando uma outra situação. Aquilo que está acontecendo lá embaixo no monte é o que o mundo representa. Aquilo que está acontecendo lá no alto do monte, a transfiguração, é a glória, é aquilo que Deus quer, é o propósito, é a intenção, o desejo do coração de Deus, que nós vivamos no monte da glória, no monte de transfiguração, no monte de revelação, no monte da presença de Deus. O crente em Jesus, ele passa por dificuldades, por lutas, por provas, por tribulações. E alguns acreditam que quando ele está passando por provas e dificuldades, é que ele está lá no vale, lá embaixo, no vale da prova, da tribulação. Mas quando ele está em um momento de grande felicidade, grande bonança na sua vida, abençoado em todas as áreas, então ele está no monte. Ele está em um tempo de felicidade, de gozo. Na realidade, irmãos, o crente de Jesus, ele nunca deixa de estar nos lugares mais altos. Se em prova, se em luta, se em dificuldade, ele não desce para o vale, ele não desce para o monte, para o sopé do monte, ele não desce para um lugar escuro e sombrio, gelado, solitário. Não, ele está ainda nos lugares mais altos, porque a vontade de Deus é que eu e você estejamos nos lugares mais altos. A palavra de Deus diz isso lá em Abacuque capítulo 3, começando do verso 17. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar sobre as minhas alturas. Deus te quer ver lá em cima, Deus te quer ver lá no monte, Deus te quer ver ainda aqui nessa terra, neste mundo. Deus te quer ver lá em cima com Ele, desfrutando da sua graça, do seu poder e da sua bondade. Porque dos lugares mais altos é onde você pode ter uma visão muito melhor, você pode enxergar muito melhor. E aí nós encontramos os discípulos diante daquele quadro, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Pedro, Tiago e João, os três discípulos, estavam ali e de repente, além de Jesus não conseguir ser identificado por eles, eles não estavam vendo Jesus como Jesus era. Não sabemos que aparência Jesus tinha naquele momento, porque ele se transfigurou. Mas naquele momento eles estavam ali diante de um Jesus manifestado de uma forma diferente, e estavam ali também diante de Moisés e diante de Elias, figuras e homens que eles conheciam muito bem. E eles ficaram então boquiabertos. Que lugar é este? Que lugar tremendo é este? Que coisa está acontecendo? O que está se passando por aqui? Vamos ficar por aqui mesmo, não vamos nunca mais descer desse monte, não vamos mais sair desse lugar. Pedro, Tiago e João. E que o mundo se destrua completamente. Vamos ficar por aqui, porque aqui está bom, é onde eu quero ficar. Está bom para mim?
então está resolvido, não é? Se está bom para mim, está resolvido. É assim? Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Está lá no verso 18 que nós lemos. Por que é que eles não puderam expelir aquele demônio que estava ali manifestado naquela criança? Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. É isso? Marcos 9, 18. Uma das coisas mais terríveis na nossa vida é nós errarmos, fracassarmos em algumas situações e circunstâncias da nossa vida, e nós não descobrirmos por que erramos, por que fracassamos, por que nós falhamos. Esta é uma das grandes perguntas e questões que devemos fazer para nós mesmos. Porque errar, falhar, fracassar, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas não aprender com isso é terrível. Não é terrível? Porque quando você não aprende, porque quando você não absorve aquela experiência, significa que você vai ter que passar de novo por aquela situação. Você vai ter que enfrentar de novo aquele problema e não vai vencer. Vai retroceder, ou vai cair, ou vai falhar de novo. Essa é uma das piores coisas que pode existir na nossa vida. Eu creio que nós temos exemplos assim, se não na nossa própria vida, nós temos na nossa família, de pessoas que nós vimos fazendo coisas erradas, repetidas vezes, sendo que nós já sabíamos qual era o resultado daquilo, o resultado final daquilo, que era um fracasso, que era um erro. Uma das piores coisas que pode acontecer é uma pessoa não é fracassar, errar, falhar, não ter êxito, não ter sucesso, é não saber por quê. E os discípulos estavam questionando a Jesus, e estavam justamente perguntando a Jesus o porquê é que eles não puderam tratar com aqueles demônios. Isso é extremamente triste para uma pessoa, como nós falamos, porque significa que continuará errando, falhando e fracassando no mesmo ponto, pois não aprendeu a lição. Não é terrível isso? O bom é que nós aprendamos. O bom é que nós aprendamos e amadureçamos com isso, que continuemos a caminhar, a avançar aí em direção a uma vida de plenitude na presença de Deus, uma vida de bênção, uma vida de conquistas. Não é assim? Você não quer isso para você? Você não quer isso para você? Ou você quer continuar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando? E é por isso que nós temos que olhar para esse texto, e eu encontro aqui algumas lições importantes. Eu aprendo com isso, e quero também que você entenda, irmão, que eu estou aqui aprendendo. Como você, eu recebo a palavra de Deus. Eu sou o primeiro a ser ensinado, eu sou o primeiro a ser ministrado por Deus, e se aplica a mim essa palavra, totalmente à minha vida. Então, quando estivermos aqui falando e tratando de algo, que nós estamos olhando para a palavra, isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Todos nós estamos juntos, todos no mesmo barco. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A velha guarda se faz presente. E aqui nós encontramos algumas coisas e lições importantes, irmãos. Preste atenção, porque a Bíblia, como nós falamos no início, tudo tem um propósito, e nós temos que olhar com atenção e extrair da palavra as lições para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E a pergunta daqueles discípulos a Jesus: roguei a teus discípulos. Desculpa, a pergunta está em outro versículo, está no verso 29. Respondeu-lhes. Não. Está mais para frente, quando eles questionam a Jesus e perguntam: Senhor Jesus, por que é que nós não podemos expulsar este tipo de demônio? Verso 28.
29, por que? 28, por que não podemos nós expulsá-lo? Por que não podemos nós expulsá-lo? A primeira coisa que nós encontramos como lição, em resposta a essa pergunta dos discípulos, o primeiro obstáculo que está aqui no texto, está muito claro. Se você prestar atenção, e é assim que nós temos que ler a Bíblia, sabe? Você tem que pegar o texto, você tem que ler uma vez. Não entendeu? Tá bom, então lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Não conseguiu compreender? Lê de novo. Tá difícil? Lê de novo. É assim que nós aprendemos, por repetição. É assim que funciona a nossa cabecinha, né? Primeiro obstáculo. Aonde que está? Está aqui no verso 14. Quando chegaram aos discípulos, viram uma grande multidão que os rodeava, e alguns escribas discutindo com eles. Verso 16. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? O que acontecia aqui? Os discípulos estavam discutindo com os escribas. Irmãos, discutindo, não é conversando. Eles não estavam lá em comunhão, eles não estavam cantando o Salmo 23, eles não estavam cantando alguma passagem do texto, eles estavam discutindo no mau sentido. E Jesus, chegando, reconheceu isso. Reconheceu por quê? Porque o espírito que agia ali era um espírito de discussão, de discórdia, de contenda, de divisão. E Jesus questiona os escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, Jesus imediatamente identificou o problema que estava instalado ali naquele momento. Aquele era um ambiente de discussão, de discórdia, de contenda. Você acha que no ambiente de discórdia, de contenda, de discussão, o poder de Deus pode se manifestar? Você acha que numa casa onde as pessoas não se conversam, onde as pessoas não têm comunicação, onde as pessoas não têm manifestação de amor, de carinho, de afeto, não se suportam, o poder de Deus vai estar aí, vai se manifestar, a autoridade de Deus estará aí? Você acredita que numa pessoa que tem uma tendência a ser crítica, a ser juiz ou juíza, essa pessoa pode ser usada por Deus? No texto aqui diz que não. Esse é o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo. Eles estavam discutindo. O que eles deveriam estar fazendo naquele momento? Eles deveriam ter discernimento espiritual e saber que algo acontecia lá em cima, que algo se passava de forma espiritual e tremenda lá em cima, e que eles deveriam estar fazendo o quê? Eles deveriam estar, se não subindo ao monte para ver o que é, mas deveriam estar ali em oração. O primeiro obstáculo é esse, é a discussão. Provavelmente eles estavam discutindo ali com os escribas aspectos da lei e sobre rituais religiosos. Você que acha que discutir religião ou discutir aspectos da Bíblia com as pessoas a evangelizar, você está enganado. Porque no ambiente de discussão, de discórdia, de contenda, o Espírito Santo de Deus não age, o Espírito Santo de Deus não opera. Então não adianta você discutir. O que você tem que fazer é usar a palavra, é usar a autoridade do nome de Jesus, é usar o discernimento que Deus te deu, o Espírito Santo que está em você, para que você não seja manipulado por aquela situação, mas que você controle, para que você seja a cabeça. Lá no Salmo 110, o Senhor diz: domina no meio dos teus inimigos. Os discípulos estavam aqui com os escribas, que eram os inimigos de Jesus, porque queriam a sua morte, queriam que Jesus parasse, queriam estancar e parar o ministério de Jesus. Isso cria um ambiente de discussão, cria um ambiente perfeito para distrações. É como você vai falar de Jesus para a pessoa fala: mas e aqueles pastores lá que pedem dízimo? Quanto dinheiro? Porque só fala de dinheiro. Ah, mas me diz uma coisa, se Adão foi criado do barro, ele tinha umbigo ou ele não tinha umbigo, né? Discutindo o sexo dos anjos, e
Não leva a lugar nenhum isso. Em um ambiente assim, o que você tem que fazer é você se isolar e buscar a direção de Deus, para que você não seja controlado, distraído, perdendo o foco e o objetivo de Deus, que Ele tem para a sua vida e para o próximo também. Hoje o mundo está assim, oferecendo muitas distrações, muitas coisas. E é comum a gente ver notícias que explodem de repente para encobrir um fato mais grave que está sendo oculto e escondido, sendo jogado debaixo do tapete, não é assim? Na política que nós vivemos no nosso país, em outros países também, quando está para estourar algo muito, muito ruim, muito grave, cria-se uma situação para se distrair e levar as pessoas a olharem para outra direção. O primeiro obstáculo foi esse, que Jesus identificou imediatamente. O que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus nem tratou com seus discípulos, já foi direto falar com os escribas. Tem discussão, tem contenda, tem discórdia, não tem como Deus agir aí, não tem como Deus operar. É por isso que eles não puderam expelir, porque eles não tinham a autoridade, porque eles não estavam cheios da autoridade para usar naquele momento. Segundo obstáculo, porque é que eles não puderam expulsar aquele espírito? Está no verso 33 e no verso 34. Diz assim: Jesus novamente agora falando com seus discípulos: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Verso 34, olha só. Eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o quê? Quem era o maior. O que eles estavam fazendo? Estavam agora discutindo entre eles. Agora a discussão, o problema, o imbróglio era entre eles. Eles discutiam um aspecto da volta de Jesus, um aspecto da lei de Moisés. Não, olha lá, haviam discutido sobre quem era o maior. Que coisa feia. Jesus parece que estava cercado de crianças, né? De crianças. Irmão, se você for observar os discípulos de Jesus, eles tinham um temperamento. Eu vou dizer para você o seguinte, que se você for estudar o temperamento e a personalidade de cada um dos discípulos, eles eram terríveis. Eles eram terríveis. Pedro, Tiago e João eram chamados filhos do trovão. Por que você acha que eles eram chamados filhos do trovão? Porque eles eram pacientes, longânimos, calmos, serenos. Eles eram zen, não, porque era pavio curto mesmo, porque eram explosivos, porque eles brigavam, discutiam, e aqui estavam discutindo para saber quem que era o maior. Ou seja, o mundo está caindo, a casa está pegando fogo, como dizem, e eles discutindo entre eles para saber quem era o maior. Vaidade, orgulho, presunção, egoísmo, tudo misturado. Gerava um ambiente de incredulidade e dúvida nos corações. Eles estavam discutindo para saber quem é que era o maior. Estavam manifestando a sua carnalidade, manifestando tudo aquilo de ruim que estava lá dentro. Imagine, os discípulos de Jesus, aqueles que se tornariam os apóstolos, estavam ali para discutir e definir, afinal de contas, quem é o maior de todos. Quem é que merece um lugar de honra? Como aquela mãe que queria que um filho sentasse à direita, outro filho sentasse à esquerda de Jesus. Esse foi o segundo obstáculo. Havia vaidade, havia orgulho, havia presunção, arrogância, prepotência no coração. Manifestações genuinamente humanas e carnais. Mas que nós, que somos de Jesus, mas que nós que temos o Espírito Santo, não podemos permitir. Não podemos permitir. Nós temos que entender e ter um discernimento para dizer: pera lá, opa, pera aí, vamos parando por aí, porque este não é o caminho, porque isso não terminará bem. Você já conversou com você no espelho, na frente do espelho? Já conversou com você? Olhou assim na frente do espelho, ficou parado olhando assim? É esquisito, não é? É estranho. Mas é bom isso, é uma terapia, mas faça sozinho, tá? Não deixa ninguém, você vê você conversando com o espelho,
olhando para o espelho assim, porque você não consegue mentir para você. Você consegue mentir para você? Quem é que consegue mentir para si mesmo? A gente até tenta, até tentamos, mas não conseguimos. O salmista Davi, ele fala sobre isso. Ele diz: ó, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus. O que é que ele está fazendo? Ele está conversando consigo mesmo, talvez vendo o seu reflexo na água, não é? Não sei se tinha espelho naquela época, talvez num metal bem polido assim, estava olhando e dizendo: por que estás abatido, minha alma? Que natureza é essa? Que frutos são esses? Que vaidade é essa? Que arrogância, que presunção, que orgulho, que falta de humildade, que falta de sinceridade, que falta de transparência. Esse era o segundo obstáculo que aqueles discípulos encontravam por não poderem expulsar aquele demônio. O terceiro está lá no verso 29. Respondeu-lhes: esta espécie só pode sair à força de oração. Só pode sair à força de oração. O que estava faltando na vida deles? O quê? Como é que está o seu termômetro de oração, irmão? Como é que está a sua vida de oração? Faltava oração na vida deles. Faltava oração. E na realidade, de questionar a Jesus porque não puderam expulsar, era um ato de hipocrisia da parte deles, porque eles sabiam por que não podiam expulsar, porque não estavam preparados espiritualmente para isso, não estavam qualificados para isso, não tinham autoridade para usar naquele momento, porque faltava oração. Falta de oração é o maior obstáculo na vida dos cristãos, não é assim? Quando você fala assim: vamos ouvir uma mensagem, tudo bem. Vamos entoar louvores ao Senhor, tudo bem. Vir à igreja, tudo bem. Ler a Bíblia, mais ou menos, tudo bem. Agora a oração, nada bem. Vida de oração. Mas o que é isso, pastor? Vida de oração? Eu tenho que montar uma tenda aqui na igreja, assim como os discípulos queriam. Vou montar uma tenda aqui no lugar de glória, no lugar de revelação, e vou ficar aqui orando. Não, irmão, você sabe muito bem o que é uma vida de oração. Uma vida que depende de Deus, uma vida que está disposto a falar com Deus em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Uma vida que pode ser questionada e que pode ser desafiada a qualquer momento, e tem que estar preparado em oração, em comunhão com Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar o que? Orar sem? Orar sem? É possível isso? Você já se perguntou? Orar sem cessar significa estar em comunhão, em ligação direta com Deus. Tem crente que consegue orar dormindo até. Falar em línguas. Você já viu crente falando em línguas dormindo? Tem crente que fala em línguas dormindo. Eu já vi. Tem gente que geme e que chora. Crente que geme e que chora dormindo. Ele não sabe, mas o que está acontecendo ali é uma manifestação do Espírito Santo que está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Mas o vaso tem que estar pronto, né? O instrumento tem que estar no lugar certo e na forma certa para ser usada. Nós deixamos, nós abdicamos disso. Nós passamos isso para outros momentos. E cada vez mais damos menos tempo para a nossa vida de oração. E cada vez mais estamos nos acostumando a viver sem oração. Isto é terrível, irmãos. Isso é terrível para nós. Crentes em Jesus, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. É você se acostumar e ir se acostumando a viver sem oração. Guardar o tempo de oração para quando estiver na igreja, e você ora junto com os irmãos. E com o passar do tempo, sabe o que vai acontecendo? Quando você se dedica, ou quando você se desafia a orar e buscar a Deus, fica tão difícil, dá sono, dá dor de cabeça, aparece uma visita indesejável,
Vem um telefone que começa a tocar. Tem os compromissos que começam a vir na cabeça. Porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Ah, lembrei, eu tinha que ligar para fulano. Não é assim? E aí a oração vai ficando até ficar definitivamente no passado. E aí o crente vai se enfraquecendo. O crente vai perdendo a sua arma, uma das armas mais importantes e tremendas que ele tem, que é a oração. Porque aqui nesse texto que nós lemos, diz assim: respondeu-lhes, esta espécie só pode sair à força de oração. Existem situações na nossa vida em que você vai ser desafiado no cotidiano, no dia a dia. E se você não tiver uma vida de oração e de comunhão com Deus, você não vai saber o que fazer naquele momento. Você não vai ter condições de usar da autoridade do nome de Jesus na sua vida. Você vai sentir medo. Você vai recuar. O maestro recentemente nos deu um exemplo disso, e eu gostei demais disso. Ele estava em outro país, de uma língua totalmente diferente da nossa, e lá num ambiente, digamos assim, entre aspas, mundano porque é do mundo, né? Um ambiente secular do seu trabalho, que ele é maestro. Um espírito maligno se manifestou numa mulher, lá no fundo, e ele usou do nome de Jesus, e usou falando em português, amarrando e manietando aquele demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. E a mulher então parou de dar o espetáculo, o escândalo que estava dando, e começou a chorar, abaixou sua cabeça e começou a chorar. Em determinadas situações da sua vida você vai ser provado, você vai ser chamado e colocado à prova por Deus, e até mesmo por Satanás, com a permissão de Deus. O diabo vai vir contra a sua vida. Ele vai vir com tudo, com tudo que ele tem direito e com tudo que foi permitido a ele. E se você não estiver preparado, se você não tiver a oração em dia com Deus, se você não tiver o seu tempo com Deus reservado, preparado, separado, você vai naufragar, você vai fracassar. E depois vai dizer: ah, mas por que é que eu não consegui? Por que essas coisas não acontecem na minha vida? Por que é que eu não consigo resposta às minhas orações? Por que é que os meus planos, eles tendem sempre a naufragar? Por que é que os desejos que eu tenho, que eu começo planejando, que eu me trabalho e me esforço tanto e coloco diante de Deus, eu não consigo realizá-los? Porque falta oração. Porque falta oração. Porque as coisas não dão certo comigo. Quantos já não se fizeram esta pergunta? Por que as coisas demoram tanto para acontecer? Por que é que as coisas estão assim já, quase que para acontecer, já está ali no momento da gente abraçar, e como dizem no mundo, sair correndo para o abraço, né? Só para celebrar, para festejar, para comemorar, e não acontece. Porque está faltando oração. Oração na sua vida, meu irmão. Oração. Você não vai encontrar, e não existe um único exemplo em toda a Bíblia de uma pessoa vitoriosa sem uma vida de oração. Vai lá, olha para Daniel. Político, governante, administrador de mais de 40 províncias, encontrava tempo para 3 vezes ao dia separar um tempo para buscar a Deus. E ele tinha o seu lugar certo. Ele tinha o seu quarto, a sua janela, que ele direcionava para Jerusalém e buscava a Deus ali. Você acha que uma pessoa que administra mais de 40 províncias, ou seja, presta atenção nisso, ele era prefeito, administrador de mais de 40 províncias, mais de 40 cidades. Será que ele era uma pessoa ocupada ou não, hein? O que você acha? Quantas pessoas dependiam das ordens dele? Quantas pessoas dependiam das decisões dele? Mas ele encontrava tempo 3 vezes ao dia para buscar a presença de Deus. Davi diz que por 7 vezes ele clamava e buscava a Deus no dia, todos os dias. Davi diz que ele buscava a Deus 7 vezes ao dia. Ele parava de governar, ele dava uma pausa e esperava para buscar a Deus. Você acha que um rei não tem o que fazer? Você acha que rei só fica lá no trono? Ele tem os seus governados,
ele tem um reino para administrar, ele tem uma nação para proteger. Era uma pessoa extremamente ocupada. E aí nós usamos a desculpa de ocupação, que nós somos ocupados demais, que o nosso tempo é um tempo muito valioso, realmente. Quem não tem tempo para oração, não tem tempo para mais nada. Quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Está vivendo uma vida oca, vazia, sem sentido, sem expressão, sem importância. E vai sim sentir dificuldades em entender por que existe. Vai sofrer sim de crise existencial. Vai sofrer sim de depressão. Porque não ora. Porque não ora. A oração é bálsamo. A oração é refrigério, a oração é energia, a oração é conectar, é estar ligado com a fonte para receber graça, para receber poder, para receber revelação, para receber instrução, para receber proteção, para receber alegria, para receber paz, para enfrentar os problemas e se encher de esperança e se levantar muito mais forte do que se dobrou. Mas o diabo diz assim: isto não funciona. Deixa de ser tolinho. Tolinho? Tolinho são esses pensadores do mundo, esses pregadores de autoajuda, de mensagens de autoajuda. Tolinhos são esses. Interessante que o homem, ele dá tanta importância e tanto valor às coisas tão insignificantes. O homem chegou à lua, concorda? Quantos aqui concordam que o homem chegou à lua? Porque tem gente que não acredita que o homem chegou à lua, né? Existem pessoas que não acreditam. Quantos acreditam que o homem aqui chegou à lua? Levante a mão. Amém. Então partimos para a segunda parte. Você sabe quanto que já se gastou em dinheiro, em espécie, para levar o homem até a lua? Isso desde a década de 50 estão se estudando. E começou-se então a progredir na década de 60. Irmãos, bilhões e bilhões, talvez trilhões de dólares já foram gastos para tirar o homem daqui, para levar o homem até a lua e fazê-lo pisar lá, colocar naquela bota lá de alguns milhões de dólares na areia e deixar ali a sua marca. E sabe o que aconteceu? Quando os astronautas voltaram, eles trouxeram algumas pedras, alguns materiais para serem analisados e avaliados. E sabe qual foi o resultado? Uma coisa interessante é que eles descobriram o seguinte: que as pedras e as coisas que eles conseguiram e trouxeram para a lua são iguaizinhas às que temos aqui. Aí tem esse cientista maluco, esse doido, né? Stephen Hawking, né? Que é considerado por muitos um gênio da nossa época, do nosso tempo. Para mim ele é um tolo. Para mim é um tolo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: diz o Nécio no seu coração não a Deus. Ele não acredita em Deus, ele é ateu. Ele diz que não a Deus. E a Bíblia diz para mim que ele é um tolo. Ele pode ser considerado um gênio da nossa época, um gênio do nosso século. É nada, é um tolo, é um bobo. que anda dizendo o seguinte: que a salvação da humanidade é sair daqui. Nós temos que sair daqui, nós temos que ir para Marte, nós temos que ir para outro lugar, porque é a única maneira de salvar a humanidade. Sabe o que é isso, irmão? É distração, é loucura, é devaneio, é soberba, é estupidez, é coração sem Deus, é humanidade sem Deus, que procura o que está bem na frente, está diante dos olhos. E assim é. Aqueles homens que estavam sendo tratados por Deus, Pedro, Tiago e João, estavam ali fazendo, e para variar era Pedro, né, dizendo baboseiras, dizendo coisas que não fazem sentido. E é claro que Deus não respondeu, fez esse silêncio aquilo que Pedro falou, e do céu veio uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, o que Deus estava dizendo para aqueles discípulos, em outras palavras: fica quieto, fica quietinho, não fala nada, somente ouça o que o meu filho tem para dizer. Você não precisa de uma tenda aqui, não. Este lugar aqui não é um lugar, não é um lugar especial, é um lugar comum. É um lugar, porque não é o lugar em si, não é o que está acontecendo nesse momento, mas é a pessoa que está aqui. É Jesus. É Ele que faz toda a diferença. E o que Deus estava dizendo para Pedro e os outros discípulos é: olha, fiquem quietos,
ouçam ao meu filho e vocês serão felizes. Ouçam, este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Quantas vozes no mundo, não é assim? As pessoas ficam lendo e vão ficando com a cabeça, né, com tanta informação, mas a informação mais importante não tem. A informação que vem de Deus, a informação, a instrução que vem do Espírito Santo de Deus. E o quarto obstáculo está ali também. E é claro que existem outros obstáculos, mas o quarto obstáculo está aqui. Por que é que esses discípulos não puderam tratar com aquele espírito imundo? Está lá no verso... Deixa eu ver aqui. Verso 19. Diz assim: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tem uma versão que diz assim, está aqui, essa aqui: até quando vos hei de suportar? Irmãos, é Jesus que está dizendo isso. Qual era o obstáculo aqui? O que você entende? Qual era o obstáculo aqui? A falta de fé. Olha, eu não encontro manifestação e palavras tão fortes de Jesus na Bíblia como essa, censurando os seus discípulos que amava. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, se existe uma coisa que traz desconforto ao coração de Deus, se existe uma coisa que nos separa e nos afasta de Deus, é a falta de fé. É a falta de fé. Nós manifestamos muitas vezes a nossa incredulidade pela nossa boca. É terrível, irmãos, porque nós oramos às vezes, e nós tivemos um caso recente de uma pessoa que teve um carro roubado. E nós oramos e estivemos clamando para que esse carro voltasse, né? E nós temos carona para essa pessoa. Ela estava no nosso carro, e essa irmã, ao passar do lado de um desmanche de carro, ela olhou para o desmanche do carro e disse assim: o meu carro, será que ele está por aqui? Já deve estar cortado, já deve estar picado, já deve ter sido perdido. Eu fiquei pensando, meu Deus, para que nós estamos orando então, não é? Para que a gente está orando? Para que você está clamando e pedindo a Deus uma resposta e uma solução? É como aqueles que oram diante de Deus: Senhor, olha para esta nação, olha para o Brasil, olha para a nossa pátria, Senhor. Coloca pessoas, Senhor Deus, que sejam tementes a Ti, que tenham princípios morais, que tenham ética, que tenham, Senhor Deus, respeito à família, Senhor, que Te amem acima de todas as coisas. Aí levanta-se dali. Vem aqui dali, por favor, vem aqui dali, por favor. Rapaz, esse aqui é a pessoa que estava orando, eu sou aquela pessoa que estava orando ali. Aí encontra o outro lá, outro abençoado: e aí, irmão, e aí, tudo bem? Fala um monte de coisa. Pergunta aí: e o Brasil? Brasil vai acabar tudo em pizza, cara, isso não vai dar em nada. Isso é uma grande safadeza, hipocrisia, pai. Não tem jeito não. Obrigado. Você acha que faz sentido isso? Você deu risada, você achou engraçado? Mas é assim que Deus vê. É assim que Deus vê. Como você acha que Deus enxerga? Às vezes nós achamos que podemos manipular Deus, podemos enganar Deus, brincar de bobinha, de esconde-esconde com Deus. Você ora, declara, fala na palavra de fé: vou crer, vou confiar, Deus vai fazer, Deus está comigo nesse negócio, vai ser realizado, vai ser feito, porque Deus vai me abençoar, porque Deus é comigo e não vai falhar. Nunca falhou, nunca me abandonou, nunca me frustrou, nunca me frustrará. Levanta dali depois e começa a falar coisas e declarar tanta miséria, tanta coisa. Como você acha que Deus enxerga isso, irmão? Como você acha que Deus vê isto? Geração incrédula, até quando vos suportarei, vos sofrerei? É a mãe que ora, é o pai que ora pelo filho, pela filha,
Senhor, faz dele um instrumento de bênção. Senhor, faz dela, Senhor, um canal de manifestação da tua glória. E depois o filho, a filha anda: oh, seu traste, sabia, porque você só tinha que me dar mesmo dor de cabeça. Eu sabia que ia ser assim, eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que ia ser assim, dessa forma, dessa maneira. Ah, esse meu filho aí, não sei, não dá muito certo não. Aquele outro ali, mais ou menos, mas esse aqui... Será que eu estou exagerando, irmão? Espero que eu esteja exagerando. E eu espero, sinceramente, que eu esteja exagerando. E que eu esteja falando aqui um monte de bobeira. Né? Mas você sabe que não. E assim, vamos manifestando a nossa incredulidade. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. O pai achava que era um espírito mudo. Veja que interessante. Respondeu, verso 17, respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho e está possesso de um espírito mudo. Era o pai desesperado. Era o pai que tinha um filho e esse filho não falava. Espírito mudo, todos pensavam. Mas Jesus identificou o espírito imundo que agia. Era um espírito de surdez. Logicamente o menino não falava porque nunca tinha ouvido. Mas de onde vem esta sabedoria? De onde vem este conhecimento? Se não do próprio Espírito de Deus, se não do próprio Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer nos usar com poder e graça. Vai comigo lá, estamos terminando. Mateus verso 17. Mateus verso 17 é o mesmo texto, um pouco diferente. Mateus 17 verso 20. Que nós temos então, o primeiro obstáculo era o ambiente, primeiro obstáculo é o que era um ambiente de discussão, de discórdia, de contenda, não havia comunhão, não havia unidade entre eles. E num ambiente assim, Deus não opera. Você pode transportar isso para o teu ambiente familiar, para o teu ambiente profissional, para o teu ambiente eclesiástico, na igreja. Segundo obstáculo, qual que era? Eles discutiam porque a vaidade queria descobrir, o orgulho e a arrogância deles queria identificar quem que era o maior entre eles. O terceiro obstáculo era o quê? Era a falta de oração. E o quarto, a falta de fé. E fé tem tudo a ver com palavra também. Porque lá em Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora voltando lá a Mateus 17, verso 20, diz assim, Mateus 17, verso 20, diz assim a palavra de Deus: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Irmãos, esse texto é tão tremendo, é tão maravilhoso. Eu quero que você repita comigo. Você precisa gravar isso nas tábuas do teu coração. Não sei quem é que diz isso, né? Mas não fui eu que inventei. Grava isso nas tábuas do teu coração. Mateus 17, 20. Diga assim depois de mim: direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Você quer transformar isso num mantra? Glória a Deus, seja assim. Repita todos os dias. Quando você for deitar, quando você se levantar, quando estiver andando, quando você estiver diante de um problema, quando você estiver diante de uma dificuldade, você vai dizer: Deus disse para mim que nada me seria impossível. Se eu tivesse fé como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, tudo seria possível. E olha,
A palavra de Deus é clara, ela diz lá em Romanos, capítulo 8, que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado: Deus te repartiu uma medida de fé. E aí então eu vou dizer para você o seguinte, que aquilo que Deus está falando para você hoje aqui nessa noite, em cima desta palavra, em cima desta palavra que nós acabamos de repetir, Deus está dizendo: essa fé que você tem, por menor que seja, por mais escondida, por mais humilde, por mais vergonhosa que seja, por mais acanhada que seja, essa fé que está aí, Deus vai usar isso para te abrir todas as portas. Deus vai usar isso para te abençoar, para te fazer prosperar, para fazer de você um canal de bênção nas mãos dele. E nada vos será impossível, nada vos será impossível, nada vos será impossível. Você crê nisso? Dá glória a Deus, dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Não é momento agora de você se distrair. Pai, obrigado por esta noite, por esse tempo tão especial. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela entre no nosso coração e ela produz a transformação, Senhor, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Como diz a Tua palavra em Mateus 5,17, Senhor, que nós seríamos luz deste mundo, Senhor. Faz resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Faz isso, Senhor Deus, com que nós enxerguemos, ó Deus, enxerguemos este mundo, Senhor Deus, como ele realmente é, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Muitos de nós, ó Deus, temos os olhos cerrados e fechados, Senhor. Mas o mundo que vivemos é um mundo conturbado, um mundo aflito, um mundo atormentado, um mundo sem Deus, um mundo vazio, um mundo oco, um mundo materialista, um mundo contaminado, desesperado, Senhor. Um mundo cheio de religiosidade, pessoas religiosas, pessoas que estão sendo instrumentos de Satanás, porque estão separando ao invés de ajuntar. Jesus disse que aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós não queremos ser, Senhor Deus, pessoas nécias, Senhor Deus, a ponto de dizermos como esses discípulos diziam: por que é que nós não podemos fazer isso? Por que é que não funciona comigo? Nós não queremos, Senhor, nós queremos ser vasos e instrumentos, queremos ser um canal de bênção, Senhor. Mostra-nos, ó Pai, onde estamos errando, Senhor. Mostra-nos, ó Deus querido, quais são as nossas deficiências, quais são as nossas carências, Senhor Deus. Aonde está, Senhor Deus? Aonde está a nossa falha? Onde está o nosso erro, Senhor? Convence-nos, ó Pai. Convence-nos, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Eu estou aqui te abrindo o meu coração, Senhor, e te dizendo, Senhor, mostra, Senhor Deus, revela, Pai. Revela, Senhor Deus, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser, Senhor Deus, restaurado em minha vida, Senhor, para que eu tenha uma vida exitosa, para que todos nós tenhamos uma vida de poder e de autoridade, Senhor Deus, e que nós sejamos vasos e instrumentos e canal, Senhor Deus, para diante do problema, da situação, nós agimos de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, com os Teus propósitos. Nós oramos, te suplicamos, te pedimos, te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Ouve e escuta, Senhor, a nossa oração, nós te clamamos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos terminar louvando, glorificando a Deus. O culto só termina quando a música acaba. E eu quero fazer uma última oração, para que essa semana seja uma semana de grandes bênçãos na sua vida. Amém? Levanta comigo a sua mão, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai, que essa semana seja, Senhor Deus, sim, uma semana diferente. Uma semana, Senhor Deus, totalmente nova na nossa vida, Senhor. Nós queremos ver a atuação e manifestação do Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade, toda a inquietação, toda a impaciência, Senhor, e descansamos em Tua providência, em Teu infinito amor, Senhor. Abençoamos cada família, cada lar aqui,
Que seja esta semana uma semana de grandes vitórias, Senhor, de grandes bênçãos e conquistas, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos terminar louvando a Deus, e depois você sai aí abraçando os irmãos e abençoando a vida de cada um dos seus queridos, amém? Glória a Deus. Maravilhoso, grande e majestoso.